Espírito Santo. Desde que os europeus portugueses se apossaram das terras brasileiras, na capital Vitória a população somente se movimentava a pé, de cavalo ou, quando queria ir para Vila Velha, utilizava o transporte através de barcos do centro de Vitória a Paú. Vitória era pequena e se limitava ao centro, que ia da cidade de Palha, nome que antecedeu a atual Vila Rubim, até o Forte de São João. No entanto, no fim do século XIX, a cidade viu o início da expansão urbanas, vindo do incremento do comércio do café, da importação de produtos industrializados, e de exportação de matérias-primas. Em 1905 o governo do Espírito Santo concedeu o serviço de bondes ao empresário Aristides Navarro, dono da Carril Suá. O objetivo era implantar o transporte coletivo através de bondes puxados a cavalos. Foram implantados 3 bondes importados. Além de passageiros, era feito o transporte de mercadorias. Os bondes puxados a cavalo percorriam a parte baixa da cidade, partindo da cidade de Palha, atual Vila Rubim, onde passavam Porto dos Padres, atual General Osório. Pela Praça 8, chegando à Praça Costa Pereira, Rua 7 de Setembro, Rua do Rosário, Cristóvão Colombo, Rua Barão de Monjardim até o Forte de São João. 3 anos depois, em 1908, o então governador Jerônimo Monteiro adotou o programa de urbanização como os serviços de infraestrutura, tais como coleta de esgoto, água encanada, pavimentação de ruas, e abastecimento de energia elétrica, entre outros. Os bondes elétricos foram inaugurados em 21 de julho de 1911. Foi uma festa, que se iniciou às 9 horas e só terminou às 21h30. A inauguração contou com a presença do presidente da República, Marechal Hermes da Fonseca e sua comitiva. Lá estava também o presidente do estado Jerônimo Monteiro, secretarios e dirigentes municipais. Quase toda a população da Vitória deslocou-se para lá. O pequeno veículo era ligado ao fio da força elétrica por uma haste metálica, uma espécie de alavanca. Quando o bonde chegava ao ponto final da linha, a alavanca era invertida com um puxão de corda, para que o veículo pudesse refazer o percurso. No bonde elétrico não havia pingente e ninguém viajava no estribo com medo da centelha azul que desprendia da alavanca. Acreditaram que se uma centelha daquela caísse sobre uma pessoa seria fulminada. Vitória passou a contar com 7 carros de passageiros, com 6 bancos e um total de 24 lugares, acionados por 2 motores de 30 cavalos cada um. As linhas tinham uma extensão total de 10.500 metros ou 10,5 km. Há registros de casos antigos ou trágicos ocorridos desde 1908, envolvendo atropelamentos e quedas de passageiros com os bondes em movimentos. Mortes e mutilações de crianças e adultos foram noticiadas com frequência, nos periódicos da época. No ano seguinte à implantação dos bondes elétricos, em 1912 foi inaugurado o cemitério de Santo Antônio em Vitória. Além de estender o transporte de passageiros, foi criado o bonde dos mortos ou funerário. O bonde era constituído pelo carro principal, onde eram conduzidos os parentes e amigos do falecido, e o reboque, onde era conduzido o caixão com o morto. Diante do sucesso dos bondes, empresários cresceram os olhos no faturamento e, como é de praxe no governo, entregou o serviço aos homens de negócio. Em 1914 foi feita a privatização, sob a desculpa de que havia eclodido a Primeira Guerra Mundial e que o Estado estava com o orçamento desequilibrado e as receitas em queda, sendo necessário colocar em prática uma política de diminuição de gastos, inclusive arrendando os serviços públicos. Foi entregue às mãos dos empresários os serviços públicos de bonde, energia elétrica e de telefonia. Em busca do lucro fácil, a estrangeira Sociedade Anônima Serviços de Vitória, a SRV, passa a explorar a concessão dos serviços por 40 anos. Algum tempo depois o governo, insatisfeito com o desempenho da SRV, cancela o contrato. Em 1922 houve um bonde fechado e de luxo, todo revestido de espelhos, e nele não podiam viajar passageiros sem gravata e só havia uma entrada pela traseira do bonde. Era o Tobias,
como passou a ser denominado popularmente. Isso foi por ocasião do centenário da independência. Era chique e o orgulho do capixaba. Assim, retirou a privatização de uma empresa estrangeira e entregou para outros estrangeiros. Em 1927, a Central Brasileira de Força Elétrica, CCBFE, passou a ser a nova concessionária do serviço de bonde, de energia elétrica e de telefonia. Anos mais tarde, seria também a concessionária do serviço de lanchas. O contrato de exploração foi de 50 anos de concessão, com isenção de impostos municipais, incluindo direito de desapropriação, e tudo o que fosse necessário para ganhar dinheiro com a plena exploração dos serviços. Assim que a CCBFE passou a ser a concessionária do serviço de transporte de bondes em Vitória e em Vila Velha. Em 1928, instituiu o Regulamento de Funcionamento dos Bondes, onde impôs normas de conduta que visavam a orientar os condutores e motorneiros quanto às boas maneiras para com o público e às restrições de passageiros indesejáveis devido aos estados de embriaguez, doenças contagiosas, loucura ou pessoas vestidas de forma indecente. Os passageiros que estivessem descalços ou de tamancos só poderiam viajar na plataforma de trás. O regulamento também proibia o transporte de animais, exceto para cães pequenos conduzidos no colo dos donos, mas pagando a passagem do animal, que era registrada no relógio do faturamento do bonde. O bonde era constituído pelo carro principal, destinado à primeira classe, e o reboque para a segunda, que era utilizado pelos operários e pessoas simples do povo. O condutor ia em pé à frente. A elite se sentia incomodada com os trabalhadores de tamanco, com os que fumavam cigarro barato e até com aqueles suados e os que resmungavam, narrando casos de jogo de bicho e que riam alto. Em seguida foi implantado o bonde circular, que interligava a Cidade Baixa com a Cidade Alta, passando pela Praça da Igreja do Carmo, chegando até onde se encontra atualmente o Sesc. Na realidade, circular era o nome da linha, que funcionava com dois bondes que compriam o trajeto, um em sentido contrário do outro. Posteriormente o serviço foi estendido até o cruzamento, na Praça do Jucutuquara e dali até a Praia do Canto. O ápice de seu funcionamento foi durante a década de 1930, entrando em declínio na década de 1940. Em outubro de 1936, surgiram os primeiros auto-ônibus. Eram mais ágeis e espaçosos, fazendo concorrência direta aos bondinhos, que por sua vez começa a tornar-se ultrapassado, contribuindo para a redução de investimentos e consequentemente para a queda dos serviços desempenhados pela então CCBFE. A primeira linha de auto-ônibus da capital data de 1936 e fazia o percurso do centro da cidade à Praia Comprida. Em 1963, são extintos os serviços de bondes na cidade de Vitória. Em 1965, as últimas linhas atendidas pelos bondinhos da CCBFE em Vila Velha são paralisadas devido ao estado precário do sistema, uma vez que as empresas de ônibus detinham a concessão de todas as linhas do serviço do transporte coletivo.